Não tá indo. Eu acho que você tá na distância do mouse. Não, agora foi. Foi? Aí. Tá. Não, o problema Já, já arrumamos já. já pega daqui. Cara, eu É, acho que a gente tem que começar essas conversas com cafeína depois. com café, né, cara? Ah, tipo, já pra ir adrenando a mente, entendeu? Aham. É. É. Aí quem vai ouvir vai Vamos falar assim, pô, suplemento. mas como assim adrenar a mente, né, cara? A gente é ansioso pra caramba. É, e você sabia que o café é uma das substâncias assim, que mais causa ansiedade também, né? Ah, sim, né? Né? E tem uma diferença de quando você levanta de manhã, você já tem um eixo, o teu corpo tentando equilibrar você Aham. para o cortisol, para você começar o seu dia. E quando você toma cafeína, assim, muito na sequência de quando você levanta, você prejudica esse eixo também. Ah, é? É, tem. Cara, tem umas coisas assim que você vai estudando, que você fala, meu, são detalhes. E esses detalhes, assim, vão atrapalhando todo essa questão de Então, cortisol. uma coisa, né, acho que daria pra fazer um vídeo só falando de café, porque tem gente que fala café é excelente, café... Mas assim, cara, eu cresci, eu nunca vou esquecer, gente. Eu lembro de eu assistindo na televisão, né? Podia ser até em Uhum. preto e branco, talvez. É, Mas o ovo é o pior alimento do do mundo, o ovo mundo. dá É, colesterol, o ovo não sei o quê. De repente o ovo é o melhor alimento do mundo. todo hotel tem agora, café da manhã tem ovo. Cara, entendeu? E assim, mas uma hora uma coisa é muito ruim, outra hora uma coisa é muito boa, o que a gente fica sempre medindo uma situação. Hoje eu entendo a força que a indústria faz para manipular as coisas. Então, por Isso, exemplo, eu vou falar que isso aqui é ruim, entendeu? Porque vai me gerar enfermidade lá na frente, controle, um monte de coisa. A gente nunca viveu uma era tão violenta contra os ultraprocessados. aham, É revoltante. é mesmo. Você vai comprar linguiça, você não consegue mais comer linguiça. É tipo calabresa. Tipo Aí você vai comprar calabresa. uma mortadela, então é tipo É bolonha. o sabor É, do Toguro, verdade, é. tudo é agora Tudo é assim. sabor. Aí a É. batata, cara, você tem que olhar atrás e ver Pra se você ver está comendo batata batata ou ou amido. amido de milho. Não, isso é muito louco, cara. É. Então, o chocolate. Ah, não tem mais graça comer chocolate, não. Então, Perdeu a graça. não, perdeu a graça de você comer qualquer coisa. Você come carne, soja. É, Então, assim, pô, você vai fazer churrasco de soja daqui a pouco, né? E isso porque dizem que tem uma impressora aí que em 3D que imprimir tá carne. imprimindo Do carne. Oh, meu, Bill vai ser muito Gates, chato. né? Vai ser muito chato. Vai Isso é ser... muito chato. Não, e não é a mesma coisa. É, Não é a mesma coisa. é. Porque o que eles querem fazer com a gente é domesticar, né? Uhum, Para é. você ficar cada vez mais doente, cada vez mais dependente da mão deles, né? Por exemplo, outra coisa é a questão da medicamento de emoções, né? Ah, não, tá com Psicotrópico. psicotrópicos. Isso. É isso mesmo. Tudo, é. Eu sei que isso é Só a complicado. indústria farmacêutica dá pra Isso é falar. complicado, mas isso também é É, uma situação aí pra gente fazer um outro programa até. A gente é, podia falar. Tem um filme chamado. Ai, cara, hoje eu acordei com o meu cérebro desligado. faltou café, ó. Marketing da Loucura, eu Fica acho. falando de. Acho que chama Marketing da Loucura. Não tomou café? Não. É. Ah, é que o Jair ele indica, né? Isso, Aham. cara, eu acho assim, e é verdade, quando você vai estudar, a gente podia, vamos ver se a gente faz um bate-papo sobre a indústria farmacêutica, como ela nasceu, por que que ela Sim. deixou de ser integrativa e hoje só se tem um É. resgate, a medicina integrativa, Você aquela, falou um pouco dos é, Rockefeller, né? então tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso daí. E aí você vai entendendo alguns processos. Assim, no Brasil é complicado você falar, porque o que que acontece? Brasil, país ansioso do mundo, quinto depressivo da América. Só que quando você fala em psicotrópico, ou a pessoa não se cuida, que também é um grande erro, ou a pessoa se cuida porque o vizinho sobrou um medicamento X, né, para não dizer o nome. Toma de dormir, entendeu? Então a automedicação é muito descontrolada no país. E aí, ao mesmo tempo, quem ainda busca ajuda de psicotrópico acha que ele vai resolver, e ele não vai resolver. Isso. Ele vai, no melhor cenário, estabilizar. O que vai resolver é o processo terapêutico. E só tirando respondendo uma questão, para ninguém achar que a gente é contra regulamento de redes e tudo mais, né? Porque às vezes a gente fala que não pode falar tal coisa, mas é porque existem assuntos que são muito delicados e É. precisa de uma atenção Aí, melhor para isso, senão a gente é sabe? cancelado, a gente tá É, nascendo para ser cancelado, não vale a é. pena, né? A gente não pode passar Não, pelo e outra, aborto, a tem. gente vai ser Não, abortado. acabou
acabou de ser, já. Não, vai ser abordado, É, tá sendo gerado ainda, cara. Então a gente tem o maior cuidado com isso daí. é, Essa é a ideia da comunidade, então. isso, é porque assim, tem assuntos que a gente vai falar que não tem maldade nenhuma, mas já Sim. que o algoritmo, Ah, ainda mais com a pega. inteligência artificial, ele pega só a palavra e já Ah. desmonetiza ou diminui o É, alcance, é perigoso por causa disso, entendeu? Porque a é. gente quer que cada vez mais pessoas entendam o que a gente está passando, Quando né, você trazer as dados assim informações. alarmantes, você tem que falar que é o índice de pessoas que desviveram. Desviveram, é? É. Mas enfim, é todo um cuidado. Mas aquilo que você falou Uhum. do controle e a questão de como a gente vai sendo entronizados como uma forma comum, tudo, o assunto bacana seria então essa questão do inconsciente. Do inconsciente. Porque o que acontece? As empresas, elas. Porque assim, a psicologia, em geral, ela cria muita coisa boa em laboratório, mas é pouco divulgada para a população. Então, quem tem acesso a esse conhecimento vai fazer o que bem querer. Hoje em dia, pelo conhecimento estar mais descentralizado, de ser mais fácil acesso, tem coisas que a gente consegue estudar muito mais na nossa casa, né? Muito, de uma maneira muito mais confortável, muito mais fácil de entender também, né? Do que antes. Então, por exemplo, uma coisa que eu quero trazer para a comunidade é o estudo dos arquétipos, Uhum. porque Jung. do Jung, porque da mesma forma que o pessoal, a população não acredita, ela é muito levada a isso. Porque o que acontece? Tudo que a gente falou até agora é a empresa e o governo, assim, pessoas de grande nome, criando um arquétipo para que tal pessoa tenha tal comportamento. Por isso que muitas vezes você compra algo não porque você precisava, mas pela emoção. Muitas vezes você compra sem nem saber. Então foi isso que aconteceu. Foi instaurado um arquétipo no seu inconsciente que fez você comprar aquilo. No nosso dia a dia, Adriano, 95% das coisas que a gente faz É é de emocional. forma inconsciente. Ah, Só sim. 5% que é consciente. Eu tenho até, enfim, né? As compras, a compra é puramente emocional. Então, assim, as Puramente. decisões são emocionais. Depois você chega. Eu lembro de um pastor das antigas falando assim: tem que tomar cuidado com o consumismo. Porque você sendo consumista, você compra coisa que você nem precisa e acha que você está aproveitando. Aí ele falou Uhum. assim, pô, não vai ser difícil um dia tu aparecer subindo no elevador lá com uma cabra. Aí tu vai falar assim, que é isso, mulher? Não, tava muito barato, eu tive que aproveitar, não tinha como negar. Mas é exagerado, mas é verdadeiro, porque assim, Não, hoje você compra um celular de última geração, pra quê? Hoje você tem um micro-ondas, cara, você não sabe nem onde ele liga. Você fica assim, bom, mas cadê o botão desse não, lugar esse aí? caso aí da cabra, meu pai vai saber falar melhor pra você depois. Até mesmo. Tinha um cara muito rico na minha cidade, muito rico, que ele andava com uma onça, cara. Ah, Pequenininho, meio pequenininho assim. de... Mas você pensa assim, um bode, Não, tá, mas por que mas uma onça, Ah, eu se eu fosse você muito andar com uma rico, eu onça? andava com uma onça também, É. cara, é Ah, segurança. o Mike Tyson tinha um tigre, né? Então, é segurança, né? É outro nível, outro nível. Aham. Mas assim, essa questão dos arquétipos, tem um paradoxo sobre eles também, porque o que que eu vejo? Eu vejo as pessoas se esforçando muito também para estudá-los, do tipo, eu sou o arquétipo do aventureiro, eu sou, Uhum. né, o arquétipo, sei lá, do mago, Sim. enfim. E é aquela necessidade das pessoas buscarem essa identificação. Eu vejo isso de uma maneira extremamente superficial, porque quando você vai estudar isso, você vê que tem uma profundidade tão grande, com tantos elementos, e ao mesmo tempo a forma que se vê isso é uma forma muito rasa, muito Muito superficial. rasa. Por Muito quê? Porque a rasa. pessoa, falando de inconsciente, a pessoa tem registros armazenados ali que, cara, ela pode fazer o que ela quiser. Você pode achar que seu arquétipo do que você é o mais Mas, bonito. Não vai funcionar se você não trabalhar aquele processo de registro. hum. Não vai Porque funcionar senão se a pessoa você. não consegue interpretar o que vai se falar. É que assim, ó.
não se dá o material como um todo. Ah, ó, tem esses arquétipos, você tem que entender o teu contexto, Uhum. vamos trabalhar a sua base lá de trás, entendeu? Não vai. O inconsciente é algo assim, ó, ele registra tudo, cara. Ele registra tudo. Tudo, Então, quando tudo. uma pessoa faz uma pergunta assim, pô, quantos anos você tem? Ah, eu tenho, vou fazer 50 anos. Pô, então você tem 50 anos, mas eu acho que minha vida passou muito rápido. Tu acha que sua vida passou muito rápido? Cara, e teve momentos que sim. A minha Por... vida só teve momentos que passou rápido. É. E isso porque a gente busca estado de presença, enfim. Ah, mas que era porque você era muito ansioso também. A pessoa Não, que é cara, ansiosa tem essa. não. É porque assim, ó, o consciente, ele registra o que ele é importante. O que É. não é importante, ele, cara, ele tá armazenado. Então, por exemplo, para mim vir aqui gravar, eu peguei um Uber, conversei com o motorista do Uber, a gente trocou uma ideia legal. Cara, eu nunca mais vou lembrar disso. Uhum. Por quê? Porque não tem relevância para mim. Então, quando eu vou falar, eu tenho 50 anos, significa o quê? O meu consciente vai buscar o que eu tenho de registro dos 50 anos. É o que você tem do registro da tua idade. Então, por isso que você acha que você viveu pouco. Porque você arquivou 90%. Ó, vamos falar assim. O que que é? O consciente é 10% de uma ponta de um iceberg, Isso. que é onde você toma as suas decisões do córtex frontal, ou deveria tomar, É, às vezes nem isso é. toma, entendeu? Alguns nem desenvolvem Nem o vai, córtex. Enfim, né? E os 90% é o que está submerso. Então, o iceberg, ele é. Quando você vê um iceberg na sua frente, você está vendo 10% do que ele 10%. é. 90% está Tá submerso, submerso. e esse 90% é o teu inconsciente ou o teu psiquismo. É a mesma coisa, pode chamar de psiquismo para ficar mais. Então, ali está registrado os seus traumas, ali está registrado toda a tua vida, ali está registrado tudo que você deixou arquivado, que você viveu. E, cara, tu tá vivendo uns 10%, e quando muito. Hoje, a saúde mental corporativa e a auto performance mental, eu não sei Que se a isso gente falou existe, já. né, esse cunho, mas é você trazer a pessoa para 10%, porque nem os 10% das pessoas vivem. Agora, você acha que esses 90% ali do teu inconsciente não está ditando quem você é com o seu dinheiro, com Uhum. seus relacionamentos, com a forma que você se estabiliza, com a forma que você fala, que você vive? Cara, É. E plenamente muitas isso. vezes está sendo manipulado e nem percebe também. Plenamente. E muitas vezes está sendo manipulado por você mesmo com uma crença limitante, que a gente até falou da outra vez, e você nem imagina, você nem percebe, você nem se dá conta. Quando a gente fala dessa questão do inconsciente, do que fica registrado, registra tudo. Então, para onde eu olhei, quando eu entrei nesse ambiente, tudo está arquivado. Eu costumo falar com os meus clientes, né? A gente não nomeia como paciente, assim, eu falo assim, qual o pé que você calçou primeiro quando você se levantou da cama? Foi o direito ou foi a esquerda? Aí a maioria, a esmagadora, fica assim. Aí ele fica preocupado que ele não lembra. Eu falo assim, relaxa, tu não vai lembrar. É normal tu não lembrar. O anormal é você lembrar. O que você comeu há 4, 5 dias atrás. Você não lembra mais. Por quê? Porque isso foi arquivado. Isso foi para o teu inconsciente, para o teu psiquismo. Uhum. Você, por que o teu cérebro vai lembrar de qual pé você calçou primeiro? Não é importante. Agora, o que você viveu de traumas emocionais, marcas emocionais, impactos, qualquer reação que disparou níveis de adrenalina, cortisol no teu corpo, tu vai lembrar. Ou coisas que foram significantes para o teu consciente, tu vai lembrar. Então, por que Uhum. você não lembra do pé que você calçou primeiro, né? Você que está assistindo esse vídeo aí, tu lembra que pé que você calçou primeiro hoje, quando se levantou, se foi direito ou esquerdo? Você não lembra? Eu tenho uma notícia para te dar. Você nunca mais vai lembrar disso. Mas o teu Uhum. inconsciente sabe, ele está registrado. Tanto é que você fizer alguns outros processos terapêuticos como regressão, hipnose, tu lembra, entendeu? Tu Lembra? resgata. Ela existe, Porque ela existe. mas ela só não está mais em evidência. Então, quando eu pergunto quantos anos eu tenho, é só o que eu vivi em evidência. Então, tudo que eu recebi do meu inconsciente, eu não me recordo, mas ele dita as regras. Uhum. O inconsciente é uma raiz, ele é a raiz da árvore, Sim. entendeu? Aí você tem o tronco que começa a passar por princípios e relapsos de decisão, você tem os galhos que começam a se manifestar numa ligação e o fruto talvez seja o consciente. E aí não adianta eu querer tratar o fruto do ponto de vista, eu vou resolver aqui, ó, o fruto tá
tá meio manchado, tá meio feio. Não, vamos limpar esse fruto. Não, você tem que ir lá na raiz. É que esse negócio de ir na raiz do problema também é uma coisa que já está bem desgastada. Mas o Já. fato é, o inconsciente é algo que tem que ser tratado. Não adianta nenhuma outra psicoterapia, outro tratamento psicológico tentar resolver o fruto se você não resolver a raiz lá. Tá? O que está minando aquilo? Por que que aquela pessoa diz assim? Por que que quando você nasce com as suas impressões, você imagina o seguinte: você nasceu, a tua mãe não te abraçou. Qual é o registro que você constrói? Eu não mereço afeto. Como vai ser suas relações no futuro? Meu Deus, as mais desequilibradas possíveis. Quando o seu pai te bate ou agride muito você quando é pequeno, esse mundo é perigoso. Por isso que o que a gente falou de crença limitante casa muito bem com esse assunto agora, né? Porque tem tudo a Ele ver. vem agora dar a base. A base. Então, teu pai bateu em você, brigou com você e tal. Qual é o registro? Ah, esse mundo é perigoso. É Tu foi perigoso. para uma escola, entendeu? Ou uma festa, tal, mas uma escola, a professora te pergunta alguma coisa, você não soube responder, entendeu? Aí você olha aquela situação, você fala, o quê? Eu não sou merecedor, eu não sou bom o suficiente. Então você vai crescendo com crenças ali, ó, entendeu? De registro no teu inconsciente que dita a tua vida inteira, meu amigo. Inteira. Inteira. Eu vejo o seguinte, eu sei que você também compartilha desse mesmo conhecimento. Existem algumas partes do inconsciente. A primeira parte é a associação. Então, isso a gente vai falar da nossa área, que é o que a gente, né, se Uhum. propôs a fazer aqui, que a gente domina. Você viveu no teu passado, entendeu? Que foi traumático, está associado. Então agora o que que vai acontecer? Ah, não é porque eu tive um acidente de afogamento que eu vou ter medo de morrer afogado somente. A associação, ela é livre. Então o que acontece? Eu trato muitos casos, Vitor, O de inconsciente ele é generalista, né? generalista é a terceira, que eu ainda vou chegar, mas é isso Aham. aí. Então ele associa. Então o que que ele faz? Essa associação é uma cadeia. Então o que eu vivi com 50 anos não fazem. Ah, quando eu tinha 5 anos não faz 45 anos. Tá Foi tudo hoje. associado. Você sofre hoje. É Uhum. hoje de manhã, né? Hoje de É manhã. tudo associado. Então, ai, eu tive uma crise de ansiedade do nada, eu tive uma síndrome do pânico do nada. Não é do nada, é o teu inconsciente que está associando. Primeiro passo é a associação. O segundo passo é a interpretação que ele vai fazer desse trauma. Ah, ele vai entender o quê? A mãe não me abraçou. Ai, eu vou interpretar que eu não mereço afeto, que é o Uhum. exemplo que eu acabei de dar. Meu pai brigou comigo. Eu vou interpretar então que o mundo é perigoso. Cara, e assim, eu tô dando exemplos, né, básicos, mas você tem exemplos muito mais profundos, assim, de muito mergulho em Não, cima mas a disso. dependência emocional é. Tá, É a nossa, fica base, muito né? na cara. Eu É. explico pra pessoa realmente vai consegue compreender isso, porque ela fica falando que todo. É que eu tô quase explicando qual que é o generalista já. Mas que ela cresce Não, sem. pode falar, o generalista é o terceiro, pode explicar aí. Ela Explica cresce aí. Ah. com a ausência do pai, né? Aí ela cria, tipo, uma rejeição ao masculino. E muitas das vezes a mãe ainda piora. Fala, não, porque homem é assim mesmo. Casamento é isso, casamento é sofrer. Aí entra lá no inconsciente da pessoa e ela generaliza. Ela acha que não, porque todo homem não presta. Isso, Ou toda mulher isso, não presta, né? isso. E gira, e através da generalização que se criam movimentos extremistas, Sim. que é o feminismo, Red Pill, o cara lá do bigode alemão, que não pode falar, né? O Stalin, né? Essas coisas aí, porque é tudo foi um trauma mal digerido, né? Mas foi generalizado. E foi generalizado. E é interessante que depois você puxa o gancho de novo para voltar, se eu estiver indo muito para um lado, tá? Não, mas Que pode ir. entra na O exemplo é questão o correto. da sublimação depois. Que a sublimação, ela é o quê? É quando você passa pelo trauma, dilui ele, resolve, né? E você vira uma pessoa que você não apenas fechou a ferida, mas fez isso virar um ministério, por exemplo, Ah, esse é o né? resultado. Esse é o, Esse é o resultado. esse é o resultado. Por isso que tem muitas pessoas que são ativistas, gostam de salvar os outros, né? É. Muito provavelmente eles passaram por aquele problema e resolveram o trauma e agora são pessoas ativistas, né? A sublimação para mim é um privilégio psicológico,
porque muitas pessoas não conseguem ter isso. Uhum. E por isso você vê muitas pessoas ranzinhas, rancorosas com a vida, porque não atingiram esse estado, né? Mas a sublimação é algo assim maravilhoso, é algo que é muito lindo de se ver também, né? Você vendo uma pessoa conseguindo falar. A igreja tem muito disso, do Uhum. testemunho, né? Uhum. É. Conseguindo falar abertamente do que passou. E traumas, assim, pesadíssimos, né, Adriano? Sim, Porque a sim, igreja, sim. o testemunho tem isso aí, né? A pessoa fala abertamente E o das coisas que testemunho é aconteceram. um autorreprocessamento. É um Que autorreprocessamento. isso a gente já vai É fazer um um vídeo ainda autorreprocessamento. explicando melhor sobre essas técnicas. Porque você vai falando, É. todo vício, todo trauma, quando você expõe ele em palavras, você diminui a força dele. Sim, sim, sim. E de forma inconsciente a gente tem o contrário, né? Querer guardar, não vou falar pra É. ninguém que isso aconteceu comigo, né? Mas acho que Lacan falava, né? A cura tá pela Sim, fala. sim. É exatamente isso, exatamente isso. Então tá, então você primeiro falou da assimilação, né? É? Você primeiro falou Não, da então, as partes que você tem do inconsciente é a associação, a associação. interpretação, a generalização que você explicou, Isso, entendeu? Que é você pegar um trauma, o teu inconsciente pega um trauma e ele sai generalizando para tudo, tudo. Então, por exemplo, é comum na minha clínica as pessoas que sofreram claustrofobia, não é regra. Ah, eu não consigo entrar no elevador. Entendeu? A maioria das pessoas passaram por afogamento. Pô, mas o que tem né? O É, afogamento com o com o elevador? elevador. Cara, tem tudo a ver, porque quando você tá, principalmente quem passou por afogamento de rio, que escurece. Então toda a claustrofobia tá focada naquela escuridão, quando ela mergulhou. Então ela consegue estar em ambiente fechado, não consegue estar em elevador, não consegue estar em carro com muita chuva ou parado no trânsito. Então isso é a generalização do negócio. A outra parte que a gente nomeia dentro da TRG, que é do psiquismo, do inconsciente, é a sintonia, que é a quarta Sintonia. parte. Por quê? Porque aí você entra, aí isso é a tua área, você entra, parece que atraindo isso. Isso. Entendeu? Então, assim, Ah, o você. magnetismo, magnetismo. Imagina a subdependência É, emocional que é, você não ó, tem. você vira Aí, um para-raio de desgraça, né? então, aí é o dedo É, podre, é o dedo é, podre, é a sintonia que o teu inconsciente faz. Então, primeiro, ele associou, ele interpretou, ele generalizou, agora ele ligou um radar. Tá, o Wi-Fi está ligado para captar a mesma coisa. Então, tudo o que você passou com teu pai, tu vai realmente achar um cara ali, aí você é melhor que eu para falar isso, entendeu? Que vai ou compensar ou demonstrar o que foi o teu abuso, o que foi todo aquele processo. E isso, assim, ó, é desgastante demais. E eu falo para as pessoas, aí as pessoas falam assim, mas tem como resolver isso? Eu falei, claro que tem. Mas o que, que tem a ver eu atrair as pessoas? Isso é atração? Cara, isso é sintonia. É o seu inconsciente funcionando perfeitamente nas partes que ele está dividido. uhum, Entendeu? Tá tudo certo. E a última é a repetição. Ou seja, então, aí depois que você construiu toda essa parte, associou, interpretou, generalizou, criou sintonia, agora tu vai viver um vórtice de repetição, que nada mais é o teu inconsciente tentando resolver aquela questão que ele não consegue. Então ele isso. cria um vórtice de repetição. É como se fosse a recuperação da escola, né? Você não passou na matéria, ele Exato. fica Até você repetindo melhorar. até você melhorar. Até você ter condições de dizer assim, agora eu superei E isso quando a aqui. pessoa não entende isso, ela chama de destino. Não, meu Deus. Aí, então, vamos lá. Então você traça seu destino. Sim, sim. O Paulo Teston, eu vi um podcast dele, acho que era o A Deriva, dele falando de determinismo, né? E na visão dele, não existe observador. Tipo assim, eu não sou o observador ou co-criador na minha vida, né? Isso aí eu discordo por causa dessas coisas. Claro que você é, pô. Bom, Porque o que você programa na sua mente total. Você vive. reverbera. Isso, reverbera. Reverbera, entendeu? Vai fazer eco em algum lugar, em algum Aham, espaço. é. Então você tem um inconsciente regendo isso. Então você imagina, o inconsciente, cara, é 90% de tudo que você viveu. Ele é dividido nessas partes. Então imagina o quanto que a pessoa não se identifica com todo esse processo. Essa divisão toda. Aí você tem uma outra questão que é as regras do inconsciente dentro da Sim. TRG. Então, qual que é não necessariamente nessa mesma ordem, mas a primeira regra do teu inconsciente não existe passado, que é o que a gente estava conversando. Tudo é hoje. O consciente não existe passado e não se prende ao futuro, ele é hoje. Então você pode ter 80 anos. Eu já reprocessei clientes, o Vitor, de 82 anos. Olha. Aí a história, hein?
É história. 82 anos, cara. E assim, com uma depressão profunda, entendeu? Por uma perda de filho, né? Que é uma situação antinatural, né? Os pais enterrarem os filhos. E, meu, foi um trabalho incrível, cara. Ai, que... Incrível. De estruturação psíquica mesmo, sabe? De você pegar o terreno emocional e arar, entendeu? Organizar todo aquele processo. Então, por quê? Porque tudo que ela viveu lá da infância, quantas. Eu tive casos de pessoas, também de uma outra clínica minha, do interior de São Paulo, com 65 anos, entendeu? Ele foi chorar o luto de uma criança, de um filho dele que tinha nascido morto, entendeu? Quando ele tinha 21. Aí chorava assim, ó, parecia que tinha acontecido naquela hora. Pro inconsciente, Aí aconteceu. que tá. E a pessoa revive o trauma na idade que aconteceu. E na intensidade Na também. intensidade, é. Então, assim, a primeira regra que a gente precisa entender, fora essas 5 partes que eu mencionei anteriormente, é que o inconsciente não existe passado. Não importa a idade que você tem. Se você não resolver os seus traumas, seus impactos emocionais ali, tudo aquilo que desencadeou processos emocionais, eles continuam sendo florescentes na tua vida. Por exemplo, o pé que eu calcei de manhã eu não lembro, mas o trauma que eu vivi, o meu consciente registra. Ele registra e deixa para você resolver, que é a segunda regra do inconsciente, que é o quê? O vórtex de repetição. Aí ele fica lá repetindo, dando looping, dedo podre toda hora, né? Isso. Ou a É, dependência emocional, sai isso, de um, vai para outro, sai de um, vai é. para outro. E a pessoa pode estar numa igreja, ela Não, vai conseguir arranjar o pior. cara, ela pode estar na maior balada, sei lá, aqui é a Green Valley, né, na nossa região, que é gigantesca, né? Acho que é o Arung. Ah, não, o Arung que pegou fogo. Ah, mas acho que é a Green Valley. Green Valley, É, é. entendeu? Você vai esbarrar, se você for mulher, você vai esbarrar com um cara exatamente que vai repetir o padrão que você está sofrendo. Exatamente. É uma sintonia, né? Que é a nossa quarta parte ali. Então, vamos lá. Regra do inconsciente, ele é atemporal, não existe passado, ele é sempre hoje. Segundo, ele cria um vórtice de repetição. Então, ele sempre vai te colocar em situações para que você resolva. Só que a gente, quando não tem essa capacidade, esse entendimento que a terapia te proporciona, tu vai viver um massacre ali 20, 30, 40, 50, 70 anos até o fim da vida. A terceira e última regra do inconsciente, ele busca a tua felicidade. Essa daí é top. Uhum. Por quê? Por que que o inconsciente busca a felicidade? Você vai entender que no processo da TRG, a gente vai gravar até um próximo vídeo, né? Ah, é só falando de TRG, que eu acho Só interessante pra gente falar falar isso de aí. TRG agora, meu, vamos falar de tudo, da psicossomática, quem é terapeuta que estiver nos ouvindo, né? Master terapeuta, psicossomática, catarse, somática 2.0, a gente pode abranger tudo, vamos esmiuçar, nem que dá, como é que é, parte 1, parte 2, né? Não, porque A TRG é pra pessoa gigantesca, entender o cara. quão extraordinária é a TRG também. Ela é Porque a gente fica falando aqui, a gigantesca. pessoa às vezes, O eles que que é estão falando TRG? isso O que que porque. é TRG? Ou eles estão falando isso porque eles são terapeuta TRG, né? Mas com certeza, a gente está falando isso porque a gente é terapeuta TRG. Não tem. Imagina, estudei psicanálise, não uso. Estudei TCC, não uso. Respeito quem usa. Uhum. Entendeu? Então, total. A gente vai falar daquilo que a gente tem resultado, né? Senão a gente deixa de ser verdadeiro. Sim. Entendeu? Então, vamos lá. A terceira e última regra do inconsciente é que ele busca a tua felicidade. E isso, gente, é algo incrível. Por quê? Como ele busca a tua felicidade, se necessário for, ele omite o teu trauma. Uhum. Ah, que é o apagão, né? É. Muita gente fala, eu fiz o filme mentalmente, mas não lembrei. Eu tenho alguns casos, Vitor, de clientes que eu atendi com 32 anos, um caso de São Paulo também, e ela não sabia que tinha sido estuprada. Ah, já veio uns casos assim também pra mim. E aí o que acontece? A pessoa com 11 anos, 11 ou 10 anos tinha sido estuprada, entendeu? E foi tão traumático aquilo que o inconsciente simplesmente apagou. Só que não deixou de gerar os sintomas de ansiedade, ela tinha gagueira, ela tinha dislexia, entendeu? Tudo proveniente de um trauma que ela não lembrava que tinha acontecido. Imagina que absurdo. Não, loucura. Então você imagina assim, como ele busca a tua felicidade, tem situações que ele faz você não lembrar direito. Ou ele apaga. Casos de abuso, entendeu? A coisa é tão impressa, é tão sofrido o trauma do abuso, que a pessoa que viveu o abuso é comum e natural ela se vê, não dor em cima dela, mas ela se vê no teto.
É como se fosse, ela está se distanciando do perigo. Então ela está vendo o abusador e ela de longe, entendeu? Passando por todo aquele processo horrível, entendeu? De infelicidade, que é o abuso, porque o inconsciente tenta buscar a felicidade. E essa é uma das bases de reestruturação da TRG que você vai ver também no próximo vídeo. Por que a TRG é tão poderosa? Porque a gente usa esse conceito aí, da busca da felicidade. Aí entrando nessa questão é tipo uma dissociação, né? A pessoa fica distante dela, ou algo assim, né? É o 3P, né? 3P. Aí que é a terceira pessoa, né? Aí um assunto que volta e meia surge é a questão da tricotomia e dicotomia. Porque isso é tanto no campo teológico quanto psicológico, né? Se a gente é corpo, alma, espírito, ou se a gente é corpo e alma e espírito é a mesma coisa, né? Eu acredito na tricotomia e meu entendimento, se eu não me engano, Paulo apoiava a tricotomia também. O meu entendimento é o quê? O corpo é a carcaça mesmo, né? Como seria? Isso, a alma, ela tá envolvida a questão da experiência metafísica, que são essas coisas aí, né? E o espírito é a ligação com Deus. Então a alma, ela seria a experiência, tudo inconsciente, né? Tudo inconsciente. A experiência horizontal que eu tenho com Deus, e o espírito seria a experiência vertical que eu tenho com Deus. O seu entendimento seria mais ou menos disso aí também? Ou é profundo? É Meu mais. Deus, aí esse é outro vídeo. É outro vídeo? Oh, fácil. Se a gente for falar assim, em que parte do cérebro está o inconsciente? Não tem. Ele até de física, né? Mas ele não. Que daí entra em outra questão do cérebro e mente, né? Exato. Então, só aí você já vai ter que, meu Deus, cara, fazer uma autópsia, entendeu? Né? Mas, assim, para a gente tentar ser um pouco mais prático, realmente, essa sua abordagem, ela é educativa, ilustrativa, e parece bem. Mas se a gente for fazer mergulhos, assim, meu Deus, cara, é difícil. É difícil, Aí vai né? para o inconsciente coletivo, será que é nosso? Tem Não é? Você inconsciente entende? coletivo também. É muita coisa. E aí, assim, tá, mas o que é... Hermetismo também, né? Um é o todo e todo é um. E Coisa que é o bem. espiritual? Porque se eu tô colocando... Eu vou fazer um pouco o papel do outro lado do balcão. Cara, o espiritual é algo que eu recebo, é algo que ele é uma outra porta que se abre na minha vida? Ou ele é uma conexão que já existe e ela estava adormecida e ela é aflorada ou ela é despertada, sempre nasceu comigo, eu sempre estive no ruar. Que é a questão do eu superior, se fala? É esse Um aí? pouco disso, mas assim, eu não estou no ruar de Deus, que é o fôlego de vida? Então, e esse fôlego de vida já diz tudo, cara. Entendeu? A gente é um fôlego. Então a gente foi criado por um fôlego divino. Tem a centelha divina, que também é legal, se a gente for falar sobre ela. Enfim, eu prefiro, assim, respeitar a tua opinião, entendeu? Da tua experiência com Deus, que é importantíssimo você ter uma experiência consagrada tudo, e eu não caio nesses pormenores, entende? Dessa divisão e tudo mais. O que eu sei é que nada sei. Quanto mais eu estudo, mais me abre leques de possibilidade. Você falou que. Mas assim, se a gente for estiver muito viajando, eu sei que você eu tenho vontade, eu tô com vontade. Não, é assim. E quem falou que penso logo existo, tem um filósofo que falou isso. Penso logo existo. Não sei se foi Platão, não lembro agora. Mas se eu tenho certos pensamentos que não são meus, né? Questão dos pensamentos intrusivos, então não é bem assim. Cara, é que, bom, você tá também polêmico hoje. eu Você deu conta que que o ser humano é o único ser que consegue pensar sobre os seus pensamentos? E aí? Cara, tu consegue pensar sobre os seus pensamentos? Meu, isso aqui tá parecendo vai ficar muito doido isso aqui. Vai ficar. Deixa isso aqui pra comunidade. Verdade. Mas vamos lá, vamos voltar para uma coisa mais didática, mas para a comunidade, você consegue
pensar sobre os pensamentos. Por que que os animais não têm ansiedade? Porque os animais não conseguem antever o futuro, eles não conseguem ter a fantasia. Uhum. Até que existe uma doença da afantasia, que é um transtorno emocional grave. O que que é a fantasia? As pessoas que sofrem de afantasia são as pessoas que não conseguem pensar no futuro. Ah, isso não existe. Existe sim. Por exemplo, assim, se eu virar para você agora, Vitor, e falar assim, Vitor, se imagina numa Ferrari vermelha agora andando lá na Beira-Rio, tu Ah, consegue? eu consigo. Ah, eu É consigo. até bom, né? Quem sofre de afantasia não consegue pegar esses elementos e contextualizar na mente. E é um problemão fazer o reprocessamento generativo com quem sofre de afantasia. É. Porque como é que ele vai Ah, é criar? verdade. É. Ele consegue É. reprocessar o primeiro e o segundo Aham. protocolo. O É temático mesmo. já começa a dar Mas o problema. O futuro futuro não esquece, esquece. entendeu? Aí você usa o mesmo caminho que a gente usa no Kids, que é a escutatória, fala. E tem. E alguns casos que eu vi isso acontecer, a fantasia, são casos assim, que a pessoa mora muito no interior, tem aquele estilo de vida assim, que é o que ela acredita só no que ela vê, né? Então a pessoa nem, às vezes, nem saiu de uma cidade, foi para outra, muito menos de um estado para outro. E alguns missionários que eu vi dizer, né, que vão para esses lugares, em uma conversa normal, às vezes eles falam para esses habitantes, né? Então, o que você quer ser no futuro? A pessoa fica assim, como assim? Como assim eu quero ser no futuro? A pessoa não consegue realmente criar, ter essa abstração É, de entender tem casos que a pessoa não tem projeção. Então, assim, projeção. ela não consegue se projetar porque para ela é uma zona de conforto, ela está estável ali e ela é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu queria Isso, ficar. é sempre Entendeu? Gabriela. Mas, assim, a fantasia, ela é um transtorno. Ela realmente impede a pessoa de criar. Não, Criar. Então a pessoa tá lá assim, ó, com todas as suas faculdades intelectuais, não consigo pensar. Não consigo pensar, eu não consigo, não vai. Então, isso é um transtorno, isso é uma limitação, isso é uma psicopatologia, digamos assim. ah, Entendeu? Então é bem complicado. Agora você imagina, olha como todo inconsciente se configura. Aí eu pergunto, uma criança que se levantou numa mesa de família e foi falar alguma coisa ou responder para o pai. O pai falou assim: Não, isso tá errado. Que menino burro, não sei o quê. E tá lembrando o negócio do Chaves. Ai, que burro, dá 0 para ele. Já viu esse já, meme? É já. maravilhoso. Só quem é da minha época sabe. Mas assim, quando você fala isso para uma criança. Cara, essa criança vai crescer, ela não vai falar em público, porque o que que ela vai pensar? Se eu expor a minha ideia, eu vou ser ridicularizado, eu sou errado, eu tô errado, Isso. entendeu? Pessoas que vão pela afirmação, elas buscam o quê? A afirmação da pessoa pelo fazer, o reconhecimento pelo fazer só. Por quê? Porque quando ela é criança, no inconsciente, sempre se cobrou assim: você foi bem na prova? Você tirou 10? Não, não tirei 10, tirei 7. Ah, tinha que ter tirado 10. Então, quando se cobra muito esse resultado com o andar do tempo, a menina lá foi pro pai dele assim: ah, pai, hoje teve um campeonato de futebol. Ah, é mesmo? Você fez gol? Você ganhou? Sabe, sempre cobra resultado. Então a pessoa fala assim: puxa, para que eu seja aceito na sociedade, eu Dá resultado. preciso gerar resultado. As pessoas precisam gostar de mim por aquilo que eu faço. E são as pessoas que são É. desequilibradas para fazer tudo pelos outros e nada por elas. Que entra a questão lá do alto rendimento que a gente já falou, que hoje em dia. Então, aí, olha, exato, boa. Isso aí. O que que é você entrar na alta performance hoje, escutando de alguns gurus ali da internet que você tem que ir, hypar, levantar e fazer tal coisa. Meu Deus do céu, você está incentivando, né, insurgindo esse mesmo quadro novamente na tua vida. Então, se todo mundo entendesse isso, Vitor, todo mundo faria terapia para resolver. Cara, eu quero abrir uma empresa, né? Eu vou passar Isso. por um processo terapêutico primeiro. Eu estou atendendo. Deixa eu uma pouco poder falar isso. Eu estou atendendo um casal de pastores nos Estados Unidos de uma ligação, não, mas de uma denominação Denominação. famosíssima, entendeu? De muito destaque. E eles são super novos, cara. Tipo, estão na faixa etária dos 35 anos. E eu falei assim, gente, que privilégio vocês estão tendo, porque vocês
estão começando aí a questão pastoral na vida de vocês. E assim, eu trato de pastores com 50, 65 anos, lá também e aqui. Hum, Mas para quem está começando, olha que oportunidade, Vitor, que eles estão tendo de curar a si mesmo, de reestruturar todo o psiquismo, entendeu? De preparar todo o terreno, equilibrar ele. Por quê? Porque a jornada pastoral não é uma jornada fácil. não. Extremamente difícil. E você acha que se a pessoa não. Por que que muitos falham no pastoral ou até mesmo no empresarial? É porque num determinado momento elas vão se deparar por gatilhos do inconsciente. Cara, e tem o Spurgeon, tem um livro dele aí. Acho que é. Que, ele, Difícil é achar, né? Até que... que é Spurgeon contra o hipercalvinismo, uma coisa assim. E ele fala, que ele tá escrito, né? Que muitas da liderança não falam de certos assuntos porque eles não trataram esses problemas ainda. Ah, Naquela época, hein? A gente tá falando de era vitoriana. imagina, e que interessante e honesto isso, né? É. Agora, um casal de pastores que tem a oportunidade de fazer uma terapia, meu, Ele vai voa, explodir voa, o ministério. Um voa. empresário ou um empreendedor que está começando a sua vida ainda para empreender, para construir ali o seu negócio, passa por um processo terapêutico, cara, meu, ele vai decolar. Por quê? Porque ele está leve, ele está resolvido. Ele não vai se deparar com uma reunião de falar em público que foi um fora que ele tomou da menina quando tinha 5, 7, 10 Uhum. aninhos, entendeu? Ele não vai se buscar resultado, sendo que ele já tem aquilo resolvido com a questão da criação É. dele paterna. É maravilhoso. Agora, quando a gente fala do inconsciente, e eu falo isso nas oportunidades que eu tenho das minhas palestras, eu falo assim, gente, quantos aqui estão tomando as suas decisões hoje? Ou será que não é o teu inconsciente que está tomando as decisões da sua vida até hoje? Porque a maioria das pessoas não sabe o porquê elas decidiram se arrumar desse jeito. Por que que eu comprei Eu vou falar de mim. Por que que eu compro um tênis de uma determinada marca? Porque quando eu era mais É. novo, eu não tinha dinheiro para comprar aquele tênis. Uhum. Só que quando eu era mais novo, eu tô dizendo, Vitor, tipo 17 a 19 anos. E por que que hoje eu compro aquela marca de tênis? Olha que engraçado isso. Porque eu tô, de alguma maneira, naquela fase. Por isso que a maioria dos caras que é cantor de rap, que é jogador de futebol, a primeira coisa que eles compram é tênis. Tênis caro. Então assim, não é porque eu quero, não é questão de ostentação, não é nada, é porque assim, se a gente não tomar cuidado, eu tô dando um exemplo bem sincero meu, e assim, a gente não é perfeito, né? Às vezes a pessoa acha que a gente, como psicoterapeuta, são as melhores pessoas do mundo. É. E o Vitor que trabalha nessa área emocional, é normal pensar assim, nossa, o Vitor deve ser o marido no futuro, ou Não, parceiro, não, porque é o cara que imagina. Aham. Não, pelo contrário, a gente tem um preparo, mas assim, a gente também é tão refém de algumas situações, nada traumático, óbvio, né? Que a gente também passou por esse mesmo processo na nossa vez, mas, poxa, olha que interessante, eu compro o tênis que eu não conseguia comprar. Quantas pessoas não compram um brinquedo para os seus filhos que eles gostariam de ter brincado e não brincaram? Isso. Quantas pessoas não projetam que o seu filho vai ser um jogador de futebol porque você não conseguiu ser? Uhum. É até perigoso em algumas questões, a pessoa Mas isso é. e ficar a- projetando toda hora isso aí. Então, mas isso é involuntário, Inconsciente. Consciente. inconsciente, entendeu? Então, o que acontece? São exemplos de quais são as suas decisões do seu presente, do seu hoje, e quais são as decisões do seu inconsciente. É. Não, e outra, essa questão aí, entrando bem rápido no inconsciente coletivo, nem falando muito dele, tá? Mas essa questão do empresário, né? Porque existe um termo em inglês que é traduzindo, né? Seria o serial empreendedor. Tem o serial killer, tem o serial empreendedor. O cara que abre uma empresa atrás da outra. Buscando um burnout. É, pode ser. Mas por que o brasileiro ele tem isso, né? Porque, por exemplo, o rico europeu, ele usa o tempo dele, ele realmente usa para fazer nada e fazer algo muito, assim, fora do normal. Tipo assim, eu vou jogar golfe na segunda-feira. O rico europeu é assim. Ele gosta de mostrar que ele usa o tempo livre dele para fazer nada. E ele Mas será gosta que é de. nada? Às vezes não é um nada para nós, né? Isso, não, mas é nesse sentido. É um nada assim, tipo assim, eu posso É um jogar golfe. nada do padrão, né? Do Isso, cotidiano, eu né? posso jogar golfe, você não, entendeu?
Agora, no Brasil, que a gente tem essa cultura que a gente tem que tomar muito cuidado, é que a gente sempre tem que estar, a gente não pode descansar. A gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, porque lá atrás tinha a lei da antivadiagem. Então a Ah, pessoa sempre acha, não, se eu tô fazendo nada, é porque eu tô errado, eu não eu tô tô errado. produzindo. Isso, Eu tô isso. antipro... Porque o inconsciente ele tem fatores culturais também. Não, ele é todos os fatores. Ele Aham. joga em todas as Em áreas, todas as áreas. todos os termos. Hoje, assim, mas, pô, você tem a liberdade financeira de eu vou à academia hoje a hora que eu quero, no Uhum. dia. Entendeu? Tenho os meus atendimentos, faço o horário dos meus estudos, entendeu? Então, assim, no começo, isso há trocentos anos atrás, eu lembro que em 2010, quando eu comecei realmente a ir para o home office, de trabalhar de casa, de começar a produzir Uhum. as coisas de casa, eu tinha vergonha de sair na rua. É, É, porque eu achava que as pessoas. De novo, a questão da crença e do inconsciente, né? é. Eu não tinha nem galgado o que eu galguei até hoje. Então, em 2010, isso faz bastante tempo, né? 16 anos atrás, eu tinha vergonha de sair na rua do tipo assim: meu, todo mundo sai para trabalhar. E eu vou ficar andando na rua, os vizinhos vão ficar olhando. Não, mas por quê? Questão cultural É, da não, eu antivadiagem. tô exemplificando o que você está dizendo. Entendeu? E eu lembro que quando eu saía, olha que loucura, eu saía no horário de tipo 7 horas da manhã, que era todo mundo para ir para trabalhar. Aí eu fazia Aham. as coisas. Aí os outros, você vai ficar pensando, É, Marajá. mas eu tava com um privilégio que eu não tava valorizando, Isso, e tem mais essa, a entendeu? pessoa. Então, as crenças limitantes, ou seja, tudo que você joga pro teu inconsciente, e o que você não joga pro teu inconsciente, ele dita. O inconsciente, né, sobre o psiquismo, ele coordena teu sistema simpático do teu corpo. Então, ou seja, olha como que isso é relevante e importante. Você respira. Você consegue parar de respirar porque eu te falei agora, mas enquanto eu não tocasse nesse assunto, tu tá respirando normalmente. Existe o quê? Eu tô num sistema simpático, o seu coração tá batendo, não, você não tá coordenando isso. O seu rim tá filtrando, você não tá coordenando isso. Então, esse sistema autônomo que está ligado no sistema simpático, entendeu? Que também é regido por uma parte desse sistema que é inconsciente, ele age, ele simplesmente age. É nessa mesma dimensão que ele toma suas decisões. Se você não parar para controlar a tua respiração, do tipo, agora eu estou controlando. Se eu quiser respirar rápido, eu respiro. Se eu quiser respirar devagar, eu respiro. Aí eu puxei o comando para mim. Se eu não parar para ter esse estado de presença, vai no automático. É assim o inconsciente cuidando e tomando as decisões da sua vida. Cara, e você falando, eu tava estudando umas 2 semanas atrás a questão do yoga. Isso. E ele entra muito nessa questão do controle corporal, do que você funciona no inconsciente, né? Então tem muito essa questão de você ser mais flexível, coordenar a sua respiração. Cara, é loucura Então, isso aí. porque isso está tirando você do automático. Então, Tira do automático. o sistema parasimpático é aquilo que a gente controla, entendeu? Uhum. Então, assim, são ações do meu corpo que eu controlo, movimentos e tudo mais. Mas esse exemplo, eu acho ele muito profundo, porque realmente eu não controlo a filtragem do meu rim. Eu não controlo o batimento cardíaco, entendeu? E assim, ó, conversando, eu já me distraí de novo da respiração. Então, Uhum. se a gente não tomar cuidado, o inconsciente assume as As rédeas da rédeas, nossa vida. isso. Entendeu? E aí você fica para trás. Você não vive, você sobrevive. Aí você é um morto-vivo. É um zumbi. Tinha um texto bíblico que falava sobre isso. Deixe os mortos Enterrar enterrarem os seus mortos. próprios mortos. Cara, para mim, não tem nada mais claro do que isso que eu estou dizendo. São pessoas que morreram já, entendeu? Internamente, quase existencialmente, e simplesmente estão sobrevivendo, estão fazendo filho, estão assinando um cheque, estão fazendo, mas está morto. Não tem mais, perderam a coordenação de vida, perderam o domínio da sua vida, largaram as As rédeas da sua rédeas. vida, entendeu? São Deixa a pessoas. vida me levar. Então, por que que os mortos enterram seus mortos? Porque não tem diferença desse cara que está um morto-vivo enterrando um morto biológico. Uhum. Então, deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos. É muito legal isso aí. É. Eu Não, viajo. A Bíblia ela tem Essas nuances. essas E é nuances, legal né? que nas escrituras, é,
A gente às vezes precisa ir para hinduísmo. Pra ver, pegar uma folha de fora pra entender o que a Bíblia tá falando. É, Aí você vê, nossa, a Bíblia sempre tava é, escrito isso. é. Aí eu sempre, quando eu fico muito vislumbrado, assim, falo, nossa, que incrível, tá? Mas a Bíblia já dizia nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Uhum. Entendeu? Então, isso de novo é a gente não agindo com consciência. A gente assim, eu já ouvi isso aí na escola dominical, eu digo amém para tudo. Enfim, Isso. é uma discussão que, assim, ela é emergente. E, assim, eu também queria pontuar, Vitor, e que tudo que a gente está falando do inconsciente e desses processos terapêuticos e tudo mais, o que acontece? Na TRG, a gente não está preocupado com a causa. Então, por exemplo, assim, a gente vai na causa raiz. Cara, não, Não, desculpa, é, não tem a menor importância eu uhum. descobrir por que que você teve claustrofobia, por que que você está em depressão, por que É, que você está com fibromialgia no teu corpo inteiro. As evidências mostram, mas assim, mostram. a terapia de reprocessamento generativo, ela não está preocupada em te mostrar a causa, porque você saber do que está acontecendo com você não muda a tua história. Não. Eu já te falei da filosofia de Joe, né? Acho que no primeiro vídeo, né? Falou, Não falou. vou repetir isso de novo, não. Vai escutar o primeiro vídeo lá. Isso, A isso. filosofia de Joe não vai te salvar, não vai te dar, você não vai vencer a guerra, entende? Então, qual é a serventia que você tem de entender o teu problema? Nenhuma. Você precisa resolver o teu problema. Eu vou te dar um exemplo. Tu, tu vai lá no médico que você está com uma dor insuportável na sola do pé. Aí o médico vai te examinar, e ele vai falar assim: peraí, que eu vou examinar você. Você vai fazer aqui um tratamento, uma terapia comigo. Chegamos à raiz do problema. Você tem um espinho ali, ó, na sola do pé. Tô até vendo esse espinho aqui, ó. Em tal lugar e tal. Pois é, por isso que dói. Melhorou a tua dor, cara? Não. Então qual é o que vai resolver? É você ir lá e tirar o espinho. Não é eu falar para você assim, cara, tem esse espinho aqui, mas faz o seguinte, ó. Toda vez que, nossa, gente, com todo respeito, toda vez que você pense, que você lembrar dessa dor, pense em alguma coisa diferente, Vitor. Pensa aí que, pô, graças a Deus você tem saúde, né? Que entra a parte da ressignificação da luz. Entendeu? Você tá entendendo? Não vai, cara. Não vai. E você vai passar a vida inteira tendo aquela dor, aquele desconforto e tendo que, sabe, buscar outro sentido, uma nova sinapse para aquilo. Não, vai lá e tira isso daí. Tira isso daí. Então, a TRG, ela é uma terapia breve, de resultado, porque ela se propõe a tirar esse espinho, a remover esse espinho aí. Então, existe uma história, eu não vou saber mais a data, mas já ouviu falar da história do Monsieur Letin? Que? Não. Qual é o nome? Monsieur Letin. Não. Não, eu vou te explicar o que é o Monsieur Letin. Eu não lembro que país da Europa mais, há uns anos, bons anos atrás aí, na Idade Média, tinha um rapaz super comunicativo e tal, e ele estava sendo assistido naquela fase, naquela época ali do contemporânea ao Freud. E esse rapaz teve meningite e tal, tal, e ele começou a perder a fala, Hum. entendeu? Então, quando ele começou a perder a fala, por conta dessa meningite, ele começou a não conseguir mais conjugar as frases, a elaborar o conceito. Eu sei que no final da vida dele, tudo que ele queria dizer, ele falava "te". Era um francês, entendeu? Ah, já ouvi fazer. Então, aí era Já ouvi fazer. Então ele foi apelidado de Monsieur Le Tan, entendeu? Tudo tan. Então, e aí, beleza. Esse indivíduo faleceu, né? E aí, esse estudioso da mente pegou a autorização para fazer autópsia nele. E quando foi fazer autópsia no cérebro, ele viu que tinha uma parte do cérebro que estava demasiada, que tinha uma coloração diferente ali, uma textura diferente, que foi até com base nesse estudo que se descobriu qual é a parte do responsável pela fala no neocórtex. Foi com a história desse Michel Letan.
Então, o que que eu quero te dizer? Que a fala está no neocórtex. Então, o inconsciente, ou os traumas, ou simpático, ele está muito mais ligado no reptiliano, naquela fase mais embrionária que não chegou a ser no límbico, ele está preso ao sistema simpático, né? Eu espero estar sendo claro que isso aqui é didático, tá, gente? Não é plenamente científico, mas, ou seja, a fala não interage com seus traumas. Uhum. Aonde está a fala na parte do neocórtex, que é a terceira camada, que é a camada rugosa do nosso cérebro, ela não atinge onde estão os traumas. Então, tudo que eu trabalhar com a fala, eu não resolvo os traumas. Entende? Tudo que. Eu vou dar. Eu tenho algumas palestras que eu dou esse exemplo. Você imagina assim, ó. O inconsciente é o oceano na sua magnitude. Você está no meio do oceano, você está no inconsciente. As suas emoções, que é o teu límbico, então o inconsciente é o teu sistema reptiliano, o límbico é um barco. Uhum. Como é que chama aqueles barcos que a gente tem aqui, que é bonitinho, de madeira? Catar não sei o quê. Ai, gente. Hoje eu acordei devagar, cara. Catamirim, Ai, gente. Esqueci o nome do barco. Ah, Tem as regatas, não, tem tem aqueles a barcos lá, de cara. madeira. É, uns barcos compridinhos, catamarã. Ah, que era do. Que nem dos Vikings, era. Não sei, Era assim, né? enfim, é Ah, parecido enfim. com esse nome, gente, desculpa. A gente sabe, tá? Eu principalmente sei porque eu vejo esses barcos quase todo dia. Então vamos lá. Cérebro reptiliano, inconsciente, oceano. Cérebro límbico, entendeu? O que que é agora? As emoções é um barco. O marinheiro em cima disso tudo, entendeu? Que é o neocórtex, razão. Então significa que se eu tenho trauma que está registrado no meu inconsciente, o oceano vai ficar como? Cara, ele vai ficar horrível, vai ficar turbulento, se mexendo com ondas enormes. O que que esse oceano dos traumas vai fazer com o seu sistema límbico das suas emoções? Uhum. Vai te deixar agitado. O barco não tem estabilidade, ele vai ficar plenamente sem controle. Por quê? Porque o traumático ele lá atrás está terrível. E não consegue, o límbico, o barco não consegue se estabilizar por si só, porque o oceano não deixa. Uhum. E o marinheiro? Cara, o marinheiro tá ferrado. O marinheiro vai ser jogado polpa para trás e vai e volta pro lado, ele não consegue ficar de pé. É a tua razão. Como é que eu vou querer trabalhar num indivíduo racionalmente com base no Miceletã, aonde está a fala, se é o oceano que eu tenho que rever? E outra, a fala, se a gente pegar o ser humano, ela é desenvolvida muito depois do desenvolvimento da criança e tudo mais, né? Então só ela não vai realmente resolver, né? Porque antes da fala, do desenvolvimento da fala, a gente tem o quê? A imaginação e as emoções. Que daí entra em Mas tudo está na isso. ordem. Então, Aham, você vê como tem uma ordem? isso. Agora, como é que eu vou ter um processo terapêutico dizendo para o marinheiro, calma, olha, quando você vê o mar desse jeito, cara, ele está se Pensa em outra debatendo, coisa. cara, ele está se debatendo, ele precisa... Cara, aí agora, quando você vai lá no oceano, entendeu? E faz um papel de Deus, aquieta-te, mar. Aquieta, Timar. Entendeu? Mas quando você vai lá e reprocessa todos aqueles traumas, entendeu? Vem reconstruindo todo o psiquismo, que é o inconsciente, cara, ele vai ficando assim, ó, mais cristalino, você começa a ver o pôr do sol refletindo nele como um espelho. O barco, as emoções se estabilizam normalmente, cara. Por quê? Porque eu resolvi a base, eu resolvi a raiz, eu resolvi a origem. E o marinheiro, cara, o marinheiro se põe de pé, aí o marinheiro consegue olhar a linha do horizonte, aí ele consegue dar direção para as emoções dele, para onde ele quer Uhum. ir. E só para pontuar mais algumas coisas que eu lembrei aqui, o inconsciente ele tem várias camadas, como se fosse uma cebola, né? Até na ITRG usa isso aí, O né? onion. Por isso que cada vez que na terapia a gente volta aí do 0 aos 10, volta lá pela É, isso a gente infância, vai falar na TRG, como que a funciona pessoa isso. lembra de coisas que ela não lembrava, porque justamente o inconsciente ele está tirando essas camadas da cebola, né? E mostrando novas coisas, porque ele entende que agora você está mais maduro, né? Você consegue agora digerir, diluir novas
novos acontecimentos. E outra coisa que eu ia falar é que o inconsciente ele também é simbólico e literal ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, não sei se isso já aconteceu com você, comigo já. Eu tô atendendo a pessoa, aí muitas vezes ela fala assim: então, Vitor, eu passei por esse trauma, mas eu tenho certeza que tal coisa não foi assim. Ou até lembra de alguma coisa bem nada a ver, tipo assim, ela viu um animal que não tinha, alguma coisa assim. Aí eu falo, ó, é que o inconsciente às vezes ele é simbólico. E esse fato, desse jeito que está aparecendo, pode não ter acontecido, mas para ele reprocessar é válido, entendeu? Então tem várias dessas questões aí, e por entender tanto que você falou e o que eu tô falando também, a gente sai daquela fala que o pessoal fala que ansiedade é excesso de passado, depressão é excesso de futuro, né? Essa é muito, muito primeira camada da cebola. Muito Muito primeira camada. superficial. É, porque justamente você pode ter ansiedade por coisas que ainda vão vir, né? E você pode ter depressão por coisas que já aconteceram, né? A depressão pode ser desenvolvida simplesmente pelo excesso de pensamento negativo, por exemplo, né? E hoje, Então, pela epigenética, por carga. nossa, é. É. Não, aí é loucura como tem várias camadas num assunto desse. A gente tem um vídeo sobre epigenética bem legal, que acho que é o Foi anterior o de até. crenças limitantes. É muito É explicativo isso legal dar aí, uma casa assistida. muito com esse agora, Uhum. né? E assim, entender uma frase do Jung também, né? Seu objetivo é tornar o inconsciente consciente. Você entender por que você faz. Não entender, nem você falou. Não Não entender que. para que resolva. Uhum. Isso. Mas é um primeiro passo para você começar a mexer, né? A mexer. Isso. Que nem o que eu falei que da cura está na fala, né? É que quando você fala, é um bom passo para mostrar que aquilo lá já não te afeta mais, né? Não que a fala em si ela vai resolver tudo, porque justamente antes da gente desenvolver a fala, a gente se comunica com o ambiente, com tudo que está acontecendo, pelas emoções, pela imaginação, e isso sim é a camada mais profunda, eu diria, né? Porque a imaginação, ela tá acima da razão, tá acima de qualquer coisa, né? A fala aqui, no meu exemplo, ela foi só constituída para mostrar aonde ela está no tecido No cerebral. tecido cerebral. É, mas a fala direcionada por reprocessamento é É maravilhosa. maravilhoso. Aí ela cura Uhum. porque ela está reprocessando o psiquismo. Isso, ela tá interpretando aquilo lá que você Isso. sentiu. Ela, Porque exatamente. a fala também, Ela é sem. um símbolo. Ela é Isso, simbólica do inconsciente. é um arquétipo também, né? Agora, Você fala. o que eu estou dizendo não dá para a gente ir pela razão somente querer resolver questões lá de camadas Não, mais não. profundas. Kant, Kant ele fez vários trabalhos sobre lógica, né? E na época dele sempre defendeu muito a razão, né? Aí o trabalho mais profundo dele sobre razão foi falando, ó, a razão sem emoção a gente não vai conseguir aprender tudo. Porque certas coisas você tem que sentir. Você não consegue ficar interpretando tudo. E Porque a emoção faz parte da interpretação de tanto é tudo que a isso. TRG cria o antagônico, né? Toda emoção tem uma razão, toda emoção tem uma lógica. Isso, E isso é verdade. isso. Toda emoção tem uma lógica, ela tem uma razão Uhum. da sua constituição, mas resolver, reprocessar aonde foi originado o trauma, onde ele é involuntário, onde você não coordena, é a base de tudo. Eu acho tudo. A base de tudo. Então, para nós que temos o nosso inconsciente aí escondido no oceano do iceberg, vale a Uhum. pena com certeza buscar sim ajuda terapêutica. Eu devo ter falado isso em alguns vídeos, ou nos meus próprios vídeos eu falo muito sobre isso, que é assim, ó, segundo a Organização Mundial da Saúde, quando é que ela sabe quando um país tem saúde mental e não tem? Pela quantidade de pessoas que fazem terapia são saudáveis. Pela quantidade de pessoas que não fazem terapia ou que nunca fizeram, não são saudáveis. Uhum. Aí então o pessoal fala assim: eu não sou louco para fazer terapia? Eu não tô. Tem gente que, cara, ainda tem gente, por incrível que pareça, no século que nós vivemos, nesse estado contemporâneo que a gente está, ainda tem gente que acha que fazer terapia é coisa de louco.
que é coisa de quem está perturbado, que é coisa de quem não está legal da cabeça. Ignorância pura isso daí, é quase idiotice isso. Só que, olha só, a OMS diz que quem não faz terapia é que está no risco de vulnerabilidade mental. Uhum. Então o Brasil, segundo a OMS, é um país que desfruta de mais saúde mental. Significaria que seria o número de pessoas que mais fazem Mas terapia, fazer e não terapia. as que não fazem. Tem gente que fala assim, eu não faço terapia, eu tenho saúde mental. Não, meu amigo, tu tá no dado de quem tá mal. É. Tu não tá no dado de quem tá legal, de quem tá fazendo, Aham. entendeu? É. Então, assim, inconsciente, gente, a gente tentou ali, talvez, eu acho legal esse exemplo do ônibus da cebola, a gente tentou exemplificar ele assim por camadas, mas é um assunto que dá muita discussão, dá muito Muita discussão, campo, né? né? E ele é muito abrangente, Porque, assim, querendo ou não, a gente já também quebrou outra questão, que é do que a gente nasce uma folha em branco e depois vai. e vai escrevendo. Não é bem assim, né, André? Então, Mas não dá pra falar também, porque a gente entra no traço de caráter, é, é só comunidade mesmo que tem, fala. existem situações que são tendências, entendeu? Então, Isso. que influenciam, não, ó, são influenciadores, não são determinadores. Isso. Entendeu? Então, acho que a gente Legal. caminhar por esse nível é legal. Influencia. Influencia, influencia. Não determina. Uhum. Entendeu? Até pela epigenética, você não tem nem. Às vezes, você é refém de um processo. Você não escolheu, você não passou, você não viveu, você não pediu. Entendeu? Mas está lá. Tá? De alguma Uhum. maneira, ele está instaurado. Então, o que vale a pena é cuidar da sua saúde mental, você que é empresário, você que é pastor, você que é líder, você que é pessoa comum, você que é chefe de família, você que quer estabelecer um relacionamento sadio, você quer conviver melhor quanto agente social. Então, enfim, gente, alta performance deveria ser autoconhecimento. E autoconhecimento não é Isso. você saber da onde veio e o porquê está, é você buscar e resolver. Acabou. Uhum. Quantas pessoas a gente não dá alta e assim, sai da depressão, sai da É. ansiedade, todos, né? Todos que a gente atua com depressão, ansiedade, sai. E eu nunca sei. E às vezes a pessoa fala assim, por que será que eu tive depressão? Em alguns casos eu falo, não faço a menor ideia. Mas o importante é que você não tem mais e não terá. Porque na TRG não existe recaída também. É. Isso eu sempre falo, olha, tu tá tendo alta, não, eu vou deixar isso aí para o próximo vídeo. O que a Que entra pessoa, no o que que caso a, pe- da cebola, das camadas, né? o que 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 a pessoa, não foi uma requeida, foi uma nova coisa que o cérebro, sim, né? como que fica o O estado cérebro tá mostrando. mental, emocional da pessoa quando ela tem alta, entendeu? É muito bacana. Então, assim, a TRG, ela ainda vai explodir. A TRG, ela está se Vai. consolidando. A TRG, ela está investindo em base científica constante. O professor Jair Soares, Uhum. que é o criador da TRG, você pode também conhecê-lo. Pesquisa aí, professor Jair Soares, um ser humano incrível, incrível, que ainda vou ter a oportunidade de É. conhecê-lo. Eu sou um amante da TRG, assim, pleno. Tudo que existe na TRG, eu estou envolvido. Lançou não sei o quê, eu estou envolvido. Eu estou fazendo os 3 cursos simultâneos aperfeiçoamento da TRG e não para. E ela não para. Ela está dinâmica nos seus pilares, né, nos seus atendimentos, na sua construção toda. E hoje é a única terapia que eu vou te falar assim. Todos os casos que eu escolho os casos. Não sei você, eu escolho os casos que eu pego. Porque eu só pego os casos que eu sei que eu vou resolver pela TRG. Psicopatologias, nem todas a gente resolve. É. Isso a gente vai falar na Tipo próxima. esquizofrenia, por É, exemplo. parto. Entendeu? E, Tudo que é psicopato, né? Que é constatável, não é patológico, a TRG ela não resolve, mas, gente, ela alivia um bocado. alivia. Nossa, alivia. Entende? Isso a Alivia. gente vai. Meu, é a próxima. O próximo vídeo a gente vai Vamos falar falar de TRG. a estrutura da É. TRG. E eu vou usar a lei da atração agora, ó. A gente ainda vai fazer um, um episódio com o Jair ainda. Meu, mas Vai imagina se o fazer. Jair falar assim, mano, vou chamar esses dois doidos aqui. O que vocês estão pensando? É. Para mim seria uma honra conhecer É. esse cara pessoalmente. Nossa, cara, meu, ele, pra mim,
Não, Futuramente vai ter o Jung, vai ter o sim, Freud, é e ele Jair vai estar no Soares. meio, ele vai estar no meio. É, E é brasileiro, cara. e eu só vou sossegar quando eu tiver uma foto abraçada com esse cara. De verdade, porque assim, a minha história Mudou, mudou a minha vida num momento delicado emocionalmente que eu estava vivendo, foi a TRG. foi. E eu vi, E, tudo e você presenciei. acompanhou. Presenciei. Exatamente, o Vitor acompanhou todo o meu processo. Foi Eu que trouxe o Vitor para a pra TRG, TRG, entendeu? pregou o evangelho É, da Evangelho da TRG pra TRG. mim. Entendeu? Converti ele a ser um É, cara. TRG. E o que ela mudou a minha vida no momento que eu mais precisava, de uma fase muito delicada emocional. E eu vejo isso nos depoimentos dos terapeutas que ele às vezes entrevista e que às vezes ele traz. Não, é E animal, hoje eu cara. falo, nas palestras que eu É faço, a animal. facilidade que a gente tem do meio, eu falo abertamente, gente, a TRG, ela é uma bênção. Eu vou atrelar, eu sei que o professor Jair, desculpa, mas eu tenho que atrelar. A TRG para mim, ela é o que o apóstolo São Paulo diz, esqueci, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que diante de mim estão. Ou seja, não está longe, está na minha cara, está diante de mim. Por que que eu não vi aquilo antes? Porque eu não consegui esquecer das coisas que para trás ficam. Tem que ficar, não posso olhar Uhum. para trás. Esse inconsciente não pode continuar ditando a minha vida, ditando os meus passos, ditando os meus pensamentos, ditando as minhas vontades. Não, eu tenho que olhar para aquilo que está adiante. Por que que as pessoas se sentem presas, muitas vezes amarradas, estagnadas? É porque o teu inconsciente está na tua vida. Ponto. É isso aí. Não tem outra explicação. A pessoa não consegue desenvolver por si só, não consegue crescer por si só, não consegue prosperar, não consegue avançar, não consegue se relacionar, não consegue empreender. Cara, é o inconsciente ditando padrões, é o inconsciente ditando ali todos os traumas, as crenças que a gente já disse nos vídeos anteriores, Uhum. ela tá ditando aquilo ali. Eu pego também alguns casos assim, ai, mas eu não aguento mais, só conheço pessoas igual, eu saí de um relacionamento, estou em outro. Cara, não é um relacionamento, cara, é o padrão lá. É você que tá traindo aquilo lá. De É, novo, né? A pessoa usa a lei da atração, só que do jeito errado. e sem querer ainda. E sem É o querer, teu né? inconsciente que associou, interpretou, generalizou, criou sintonia e está repetindo. Uhum. Acabou, acabou. E enquanto a gente não reestruturar isso, eu gosto quando o Jair fala, eu gosto quando o Jair fala, como se eu fosse, eu adoro quando o Jair nos ensina a reestruturação do psiquismo. Então, a TRG, não existe a palavra ressignificar. Na Estruturação. TRG, existe a palavra reestruturar. Esse é o termo. Uhum. Até minha agente de IA já aprendeu isso. Cara, é muito legal. É. Às vezes eu estou conversando com a minha agente de IA, que eu estou criando uma agente de IA para falar com os meus clientes depois, entendeu? Assuntos É, básicos dá da um. TRG. Entendeu? E aí, às vezes eu falo assim, e eu falo para ela, eu quero que você me critique, não quero que você fique concordando comigo, já está até no prompt dela, para ela fica assim, Tá no inconsciente dela, né? muito boa essa sua opinião, mas adorei, mas Adorei. não, eu quero que ela fale assim, horrível, né? Eu quero que seja igual o Quadros. Você não conhece a história não é da Não. tua época. O Ah, Jânio mas também é um Quadros. exemplo que você pega. Jânio Quadro. E quer que eu Teu pai vai saiba? saber. E O quer que Jânio eu... Quadros é o seguinte, cara. O Jânio Quadros foi um ser humano incrível. Ele foi detentor da cadeira de letras, entendeu? Da Uhum. academia. Enfim, cara. Ele dava uns cortes nos repórteres, mas animal, animal. O cara com uma doença, não sei, não lembro qual era a doença dele, na cadeira de roda, tadinho, todo tortinho assim, ó. Cara, não era qualquer repórter que poderia fazer uma pergunta para ele. Tinha que ser uma pergunta inteligente. Era comum, o pessoal perguntava algumas coisas, nada a ver, ele falou assim: olha, eu vou te dar uma oportunidade. Reformula essa pergunta de novo, porque isso não é pergunta que repórter se faz. Jânio Quadros. Lapada seca. No meio, fácil, fácil, fácil. Então, para entrevistar o Jânio Quadros não era uma situação muito fácil, não. Mas o fato é que eu perdi o que eu estava dizendo. Por que eu dei entre exemplos do Jânio Quadros? Eu não lembro mais. Você falou da inteligência artificial, que ela dá. Ah, então, da IA. Isso, obrigado. Então, a IA eu não quero que ela concorde comigo, eu quero que ela me critique nas minhas respostas, né? Por isso que eu lembrei do Jânio Quadros. E aí, quando às vezes eu dou uma resposta, a IA fala assim: muito bem, Adriano, você está plenamente alinhado com a filosofia da TRG na parte de reestruturação do psiquismo. Eu falo, oh, obrigado. Mas é isso, gente. A única terapia que trabalha com reestruturação
é a TRG. É TG. Então, quando as pessoas chegam para mim, né, não sei se a gente pode terminar ou concluir ou não, mas quando as pessoas terminam para assim, eu já tentei de tudo. Já aconteceu com você? Já, Eu já diversas tentei vezes. de tudo, já fiz de tudo. Eu falei assim, não, tu não tentou de tudo. Tu já fez a TRG? Hã? Que é isso? Eu falei, então tu não tentou de tudo, não. Então você não tentou de tudo. Vamos cá. Você caiu na mão Na certa, mão certa. no lugar certo, no momento certo. E graças a Deus, como eu te falei, né, eu falo que a gente escolhe as pessoas que a gente trata. Eu nunca vou tratar ninguém que eu sei que a TRG não vai conseguir reestruturar. Então, já na primeira sessão, eu falo, olha, procura aí uma TCC para você, você vai se encaixar melhor, uma outra e tal. Na parte emocional, eu consigo te dar um benefício muito grande, mas nessa aqui não. Agora, quando pega lá depressão, ansiedade, fibromialgia, luto, fobia, Mata pau. pânico, vai embora. Uhum. Aí é sucesso. É sucesso. Pleno. Então eu acho que era isso aí, né, Adriano? Deu, né, cara? Não sei Deu. quanto tempo, Deu. foi legal. Deu um tempo aí. Mas a da semana que vem vai ser animal, hein? Aham. Meu, cara, falar da TRG vai ser Vai. incrível, cara. Mas daí você toma B12 antes, hein? Não, vai ter cafeína na próxima. Isso, Mas, toma B12. o que a Aí gente, vai ter. até se você quiser saber sobre a TRG, de repente deixa nesse comentário alguma pergunta que você queira Ah, é saber. verdade. Aproveita os comentários, aproveita para seguir, compartilhar esse vídeo também. Uhum. Mas de repente você quer saber alguma coisa, a gente pode, né, já começar a usar isso aqui. Pergunta nos comentários desse vídeo, vai responder. Eu vou fazer também caixa de pergunta no Instagram pra pessoal. Também. Né, Era legal pra também pessoa direcionar para o Instagram, né? Para a pessoa É, interagir é, lá. Aí vai Mas eu interagindo. sempre deixo os nossos contatos aí embaixo também. Não, O fechou. site e tudo mais. Na Bora, descrição. bora. Vamos agradecer então? Vamos então. Esse é o momento. Uhum. Se você puder fechar os teus olhos, tiver liberdade para isso, com todo respeito à tua expressão espiritual, mas é um agradecimento que a gente faz, porque se a gente está aqui falando hoje de algo que mudou a nossa vida, particularmente a minha vida, eu tenho certeza que pode mudar a tua vida também. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã que a gente está gravando aqui. Obrigado pela vida do Vitor, Senhor, da sua família. Que a tua graça esteja nos acobertando, nos direcionando e sempre, ó Pai, nos mostrando aquilo que nós precisamos melhorar e nos aperfeiçoar quanto seres humanos também. Eu não sei quantas pessoas esse vídeo vai alcançar, mas que a tua voz possa ecoar cada situação que nós conversamos aqui, porque sabemos que existe algo a mais, algo maior que possa resolver, reestruturar. E que essas pessoas que estão nos ouvindo precisam ser alcançadas por essa transformação, por essa libertação, por essa renovação, que assim o teu Espírito Santo possa mostrar e convencer, porque é ele que convence o homem de todo o seu caminho. Muito obrigado, que a tua paz, que a tua bênção também esteja sobre cada vida que está nos ouvindo e o lar de cada um aqui representado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso aí, cara. É isso aí. Fechou? Fechou. E vamos mais água que já que não tem café. É.